Fala pessoal, beleza? Hoje dia 5 de abril, segunda-feira, bora fazer mais um fechamento de mercado aqui para vocês, começando pelo índice, depois passando para o dólar. Bom pessoal, hoje o índice ele abriu em gap de alta, tá? De aproximadamente aqui uns 850 pontos e já impulsionou a continuidade do movimento, né? Sinalizando aí a força compradora, tá? Todas as médias que estavam descendentes já começaram a trabalhar na inversão e aqui aconteceu um cenário bem interessante, galera. O que acontece? Esses dois topos aqui, ó, esse aqui e esse aqui de quinta-feira, eles sinalizam o quê? Uma região de pressão, né? E o mercado simplesmente rejeitou aí essa região de pressão e ultrapassou aí esse patamar de preço, trabalhando acima da VWAP do dia anterior, tá? Então isso mostra o quê? Muito fluxo de compra, porque normalmente a VWAP do dia anterior ela serve como resistência ou suporte, né? No próximo dia. E hoje o mercado simplesmente ignorou essa região, atropelou ela e continua subindo. A partir do momento que o mercado rompeu esse patamar de preço, o que ele fez? Ele caiu reto, subiu reto e quando rompeu aqui, ele acionou o quê? O espelhamento, né? Então ele acionou o espelhamento de Fibo e quem trabalhou aí no caso com as caixinhas poderia ter projetado essa amplitude aqui para cima, tá? Então dentro desse cenário a pessoa poderia pegar essa amplitude, vamos lá, pega essa amplitude aqui, ó, essa aqui entre a mínima e essa máxima e simplesmente jogado isso aqui para cima quando o mercado desse uma oportunidade de entrada. Pelo fato do mercado estar longe das médias móveis, né? Eu particularmente optei por ficar de fora. Eu só fui entrar na operação a partir do momento que o mercado fez esse recuo, testou a média de 9, ancorou na média de 200 e depois deu continuidade no movimento. Então, tendo em vista isso, aqui teve uma possível entrada, tá? Pelo 2 minutos ficou bem legal aí essa oportunidade. E aí quem trabalhou com Fibo era só ter pego esse fundo, esse topo e simplesmente jogando para cima os alvos, tá? Primeiro alvo estava aqui, segundo alvo estava aqui, beleza? A gente percebe que quando o mercado replicou 100% dessa caixinha, né? Essa caixinha aqui dessa amplitude replicado 100%, o alvo foi aqui. A gente percebe que teve certa exaustão de movimento, o mercado acabou fazendo uma estrutura aqui de uma deriva, né? Olha lá, ele formou uma estrutura de uma deriva. Para quem não sabe, uma deriva é uma figura de reversão que sinaliza a exaustão de movimento. Olha lá, vamos ver. Vamos ajustar aqui. O que é deriva, pessoal? Só para vocês entenderem. Depois de um movimento, tá, forte, nesse caso foi de alta, o mercado, ao invés de ele corrigir direto, ele continua subindo, só que de forma ascendente, tá? Então ele aqui basicamente foi o maior movimento, né, de força, ou seja, esse movimento aqui, e aqui ele continuou subindo, só que de forma enfraquecida. Então ele faz um canal, né, ele é diferente da bandeira. A bandeira faz um canal descendente para dar continuidade no movimento. A deriva ela continua subindo e depois rompe e faz uma correção, que foi basicamente o que aconteceu aqui, ó, tá? O mercado acabou falhando o topo, fez a inversão ali e aí acabou revertendo. Dentro desse cenário, a gente percebe aqui um topo duplo também, né? Se a gente for olhar melhor aqui, o que o mercado fez? Ele fez isso, testou o mesmo nível de preço e rompeu. Então quem trabalha aí com os níveis de Fibo poderia pegar aqui essa amplitude, tá? E jogar para baixo, beleza? Então olha lá, vamos pegar aqui, ó. A partir do momento que rompeu, você pega isso aqui, copia, cola para baixo, o mercado replicou, tá? E simplesmente parou aqui nessa região e depois entrou um fluxo comprador de novo, retomando aí a tendência primária aí do dia, que era uma tendência de alta, né? Dentro disso, se a gente pega um FIBO aí do intraday, né, considerando a mínima do dia até a máxima prévia do dia de hoje, a gente percebe que o mercado aqui, ó, ele retraiu aqui na região de 38,2, né, de FIBO e entrou fluxo comprador. Aqui as médias estavam flat, tá? Não tinha o que fazer, muita sombra para cima ou para baixo, o mercado estava indefinido, até que o mercado ativou esse pivô aqui, ó, né? Então o que é esse pivô? O mercado fez isso, caiu, fez um fundo maior que o fundo anterior e rompeu. A hora que ele rompeu, ele deu continuidade no movimento. Na verdade, aqui foi o melhor gatilho de entrada. Por quê? Porque ele basicamente retomou até as médias móveis e deu a ignição aqui de compra. Então, essa entrada aqui também foi uma excelente entrada, tá?
Com isso, retomando aqui os patamares de FIBO, né? Se a gente pega, vamos pegar aqui, ó, desse fundo, para traçar os alvos, tá? Pegando essa mínima até esse topo aqui, vamos espelhar de novo. O primeiro alvo estava aqui, segundo alvo estava aqui, e o terceiro alvo estava onde? Se a gente estender, olha lá onde que o mercado foi. O mercado simplesmente cravou, tá? O terceiro alvo desse espelhamento macro aqui, tá? Utilizando o gap como referência. Então olha lá, o mercado foi exatamente lá no terceiro alvo no final da tarde. Tudo bem que ele fez um movimento um pouco errático aqui, né? Ele continuou subindo, mas de forma errática. Quem comprou longe da média provavelmente se deu mal, que o mercado retomou, né? Mas foi um belo movimento, tá? Uma tendência bem legal aí para operar aí. Quem gosta de surfar grandes movimentos, com certeza hoje foi um dia. Já o dólar, pessoal, o dólar hoje não fez vamos dizer assim, um comportamento muito legal, não é dentro dos conformes, aí, dentro daquilo que eu gosto de operar. Primeiro porque uma retração de gap não aconteceu nem em algum nível importante de FIBO que eu considero, que é 50 ou 61, né? Então ele abriu já em gap de baixa, travou aqui na região da VWAP, a gente pode perceber que a VWAP aqui segurou basicamente 3 vezes, tá, essa região, e depois acabou fazendo preço posteriormente, né? Vamos colocar aqui uma cor para vocês enxergarem um pouquinho melhor. Então a gente percebe que essa região da VWAP que segurou uma, segurou duas, segurou três e a quarta vez aqui no final do dia, tá? O dólar. Essa região no começo do dia, se a gente pegar aqui, ó, o mercado não retraiu para o nível de 50%, tá? Ele simplesmente caiu, perdeu o mínimo, voltou, testou 200, travou na região de briga e voltou a cair. Tá? No intraday, quem estava operando aí no intraday, conseguiu pegar uma boa oportunidade, por quê? Porque a gente tinha aqui esse topo ancorado na 9, esse topo aqui ancorado na 9, né? Um topo menor que o anterior. Então o que a gente tinha? A gente tinha topos menores, olha lá, topos menores, ancorado na 200, né? 200 descendente, as médias menores descendente. E aí o que aconteceu? Se você estivesse olhando aí dentro dessa visão, você poderia pegar uma venda aqui basicamente pelo 2 minutos, né? Mais ou menos nessa região, e simplesmente trabalhar aqui utilizando isso daqui como referência, um pivô de baixa, né? Ou até mesmo um espelhamento. Então, se você tivesse trabalhado com essa ótica, o que você poderia fazer? Ó? Um movimento em A, né? Ele subiu reto, caiu reto, rompeu. Então, essa microestrutura, você pegaria esse topo, esse fundo e simplesmente jogaria para baixo, tá? Olha lá, o dólar veio, né? Inclusive cravou aqui essa região, ficou brigando, entrou força compradora e aí impulsionou o mercado para cima. Essa região de fundo é uma região interessante. Se a gente der um zoom out aqui, a gente percebe que nessa região teve briga aqui para trás, né? Nessa região, olha lá. Esse fundo isolado do dia 31, tá? Essa região de briga aqui também acabou interferindo o fundo de hoje. Sem falar que o mercado já tinha perdido a referência, né? Se a gente pega essa máxima aqui do dia 1º com a mínima do dia 1º, o mercado já tinha perdido a referência do 61,8. Então a única estrutura aí que acabou segurando os preços realmente foi esse nível de suporte aqui, tá? E aí aqui a gente percebe um fluxo comprador, um padrão que eu gosto bastante de operar. Entretanto, as médias não estavam confortáveis, né? E aqui o stop também ficou um pouquinho mais caro, tá? Ficou aí de 17 pontos. Então, acho que o risco, o retorno não valia tanto a pena. Tá? O mercado ficou de certa forma errático, as médias estavam descendentes, as estruturas começaram a se falhar aqui, principalmente porque o mercado começou a lateralizar. Aqui, na verdade, ele até estruturou uma possível alta, porque ele fez um fundo mais alto que o fundo anterior, né? E aí ele virou para cima da VWAP. Quando ele virou para cima da VWAP, ele quebrou a estrutura. Que estrutura? Essa estrutura de queda. Ele estava trabalhando nessa estrutura aqui, né? Ou até mesmo vamos ajustar aqui. Ó. Ele estava trabalhando nessa estrutura. Vou colocar aqui uma grossura diferente para vocês verem. Olha lá. Esse topo, esse topo, esse topo. E aí a hora que o mercado rompeu essa estrutura, ativou um pivô de alta, né? Aí a hora que ele ativou o pivô de alta, ele veio buscar o nível de retração do dia. Qual o nível? Se a gente pega a mínima do dia até a máxima do dia 1º, né?
olha lá, o mercado veio retrair exatamente aqui no 50% de FIBO. Aí sim ele estruturou um bom movimento, né? Ó, ele fez isso daqui, ó. Aí a gente percebe que aqui, por conta dessa região de briga, mais a VWAP do dia anterior, né, mais os 50% de FIBO, acabou interferindo na movimentação do preço, teve pressão vendedora e o mercado acabou vindo para baixo, tá? Então, fora isso, galera, eu não vi muitas coisas se fazer no dólar hoje, a não ser quem trabalha aí com scalp, mas não é o meu caso. Eu gosto de pegar grandes movimentos, né, assim como no índice. O dólar hoje ele até sinalizou continuidade de movimento de queda, mas acabou não cumprindo, tá? Talvez venha aí amanhã ou para os próximos dias, mas não foi o caso de hoje, beleza? Então essa foi a minha visão. Hoje eu não tive muito tempo para operar, consegui operar basicamente na parte da manhã, a parte da tarde eu tive alguns compromissos, mas reservei esse tempinho aí para fazer esse fechamento de mercado para vocês também, beleza? Tamo junto, vamos para cima e a game porra!